Olá, queridos alunos do sexto ano A e B. Um abraço para vocês, um abraço especial aí para minhas monitoras, Adriene, Amanda, tá? E todos os alunos aí que estão acompanhando aí esse vídeo. Esse vídeo, ele é o primeiro de alguns vídeos que eu vou gravar para vocês de correção das atividades que eu passei. Tá? Se tiver alguma dúvida ainda, pode entrar em contato com a Vanusa ou comigo mesmo diretamente, tá? Para estar esclarecendo, tirando a dúvida. Eu quero que vocês realizem todas as atividades que eu passei. Não fiquem com dúvidas, né? Se tiver dúvida, pergunta, vai atrás, mas é importante que vocês façam, né? É muito importante, principalmente para vocês mesmos, né? Para a gente não perder esse tempo que deveria ser de ensino. Então, essas atividades estão sendo preparadas especialmente para vocês e é importante que vocês se dediquem para fazê-la, assim como eu estou me dedicando muito para prepará-las para vocês, tá? E esse é o primeiro vídeo da correção das atividades. Então, eu vou rolar um pouquinho aqui, né? E vou falar um pouquinho de cada atividade. Essa aqui, que vocês estão vendo aí na tela, é a primeira atividade que vocês fizeram, tá? Então, nessa primeira atividade, tinha um resumo dos climas do Brasil e a partir desse resumo, para vocês construírem aí um mapa mental, né? Lembra que a gente trabalhou antes com mapa mental? Mapa mental nada mais é do que você colocar o assunto principal no meio e tópicos para você entender, né? Aí nesse mapa mental, ao invés do nome, está o desenho. O primeiro mapa mental que eu passei para vocês, estou aqui com o caderno da Maísa, foi aquele que tinha a mãozinha do espaço geográfico, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, né? Mas a gente vai trabalhar muito com o mapa mental. Então, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. A gente já havia falado um pouquinho de clima em sala de aula, né? A gente discutiu, eu passei o texto para vocês. Eu falei, então, assim, foi mais uma complementação daquilo que eu havia falado, né? E as atividades aí para vocês fazerem. Na correção, eu vou falando, lendo a atividade, falando, discutindo as respostas com vocês. Se você vê aí que a sua tá errada, você apaga, né? Pausa o vídeo e corrige. A sua resposta não precisa estar exatamente como a minha, né? Pode estar diferente, mas aí você perceba, né, se está com o mesmo sentido, com o mesmo significado, com o mesmo objetivo, né? Se tiver diferente, aí você vai apagar e mudar. Se for a mesma coisa que eu tô falando com outras palavras, tá? Você pode deixar. Tá bom? Então aí tem o mapa mental para vocês fazerem, né? Vocês fizeram no caderno, aí vem as atividades. Aí na instrução das atividades está falando para vocês olhar no caderno o texto reescrito dos climas do Brasil, que é aquele texto que eu passei para vocês, o último texto, né? Antes de gente paralisada, a gente ir para as aulas não presenciais. Esse texto ele deu tempo de eu explicar, né? Foi um texto, eu não havia passado atividades, mas eu havia explicado. Então, acho que não ficou muita dúvida em relação a esse conteúdo. Mas vamos lá. Na questão número 1, cada região tem seu clima e no Brasil temos a presença de 6 tipos de climas. Mas afinal, o que é clima? Lembra que antes da gente trabalhar os climas do Brasil, eu trabalhei a respeito de tempo e clima para vocês, com vocês, né? Lembra? Então a gente viu a diferença. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, se eu falo assim, hoje amanheceu muito ensolarado, hoje o tempo está muito quente, eu estou me referindo ao tempo, tá? Porque é um estado momentâneo. Da mesma forma que começou ensolarado, pode terminar chuvoso, porque o tempo ele muda, né? Já o clima ele é fixo. E como que é definido o clima de cada região? A partir de um estudo detalhado, né? Então,
faz-se um estudo detalhado da repetição do tempo daquela região por um período mais ou menos de 30 anos para se definir o clima. Então, cada região tem um clima. Aí a gente viu os fatores que interferem no clima, né? Alguns fatores aí vão interferir na formação do clima, como se uma região está mais perto do mar, se uma região está mais perto da Antártida, que é mais fria, né? Mas eu vou estar explicando para vocês agora isso daí no decorrer das atividades. Então, na 1, qual que seria a resposta? Cada região tem seu clima. E no Brasil nós temos a presença de 6 tipos de climas. Mas afinal, o que é clima? Clima nada mais é do que o estado momentâneo, do que o estado fixo da atmosfera, da região. Né? Deixa eu procurar aqui melhor a definição aqui no caderno de vocês, bem de acordo com o texto que vocês fizeram. Ó, tem clima é uma condição duradoura, tá? É uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Cada região tem seu clima, mas pode colocar aí. Clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico ou de uma região, tá? Só isso aí tá ótimo. Quem colocou diferente, mas com o mesmo sentido, ok, tudo bem. Aí nós temos aí a número 2. Quais os fatores influenciam no clima de uma região? Esse daqui também deu tempo de eu explicar. E tem no texto de vocês, mas vamos lá. Primeiro fator que interfere no clima, a latitude, ou seja, a gente não estudou ainda os paralelos e meridianos, mas eu dei uma prévia para vocês que o nosso planeta ele é cercado de linhas imaginárias, que são paralelos e meridianos, né? O nosso paralelo principal é a linha do Equador. Então, latitude é a distância daquela área em relação à linha do Equador. Isso vai interferir no clima, tá? Se a área for muito distante, muito próxima, né? Vai ter climas diferentes. Vocês vão entender mais um pouquinho a respeito disso quando a gente chegar lá nos paralelos e meridianos, tá? A gente vai estudar, eu acredito que daqui uns 2, 3 conteúdos a gente chega lá. Altitude. O que é altitude, gente? Altitude nada mais é do que a altura em relação ao nível do mar, né? Então, se o mar está aqui e o continente, o solo, a terra está aqui, então aquela altitude é 0, né? Aí, à medida que a área for subindo, a altitude ela vai aumentando, tá? A altitude é diferente de latitude. Latitude é a distância em relação à linha do Equador. A altitude é a distância em relação ao nível do mar, tá? Então, quanto mais alta uma área, maior a latitude dela. E isso interfere no clima. Por quê? Quanto mais alta uma área, mais próximo ela vai estar da atmosfera em si. Então, mais fria vai ser a região. Tá? Então, quanto maior a altitude, mais fria. Eu dei o exemplo para vocês até dos jogos de futebol, né? Os jogadores, quando eles vão jogar em outro tipo de altitude, eles vão geralmente uma semana antes para se preparar, né? Porque aqui é uma altitude, lá é outra. A respiração, ela é diferente. Geralmente, quem viaja assim pela primeira vez costuma até passar mal, resfriar, problema respiratório. Por quê? Não está acostumado àquele tipo de altitude, àquele tipo de clima, né? Então, se o jogador ele sair daqui hoje, nunca foi em uma área de altitude bem mais alta e chega lá, ele não vai conseguir jogar. Ele vai correr 10 metros lá e vai estar bastante ofegante, respirando, né? Cansado demais. Então, por isso que ele vai bem antes para se adaptar, para o organismo acostumar a altitude, tá? Então, a altitude, ela interfere no clima. Áreas com maior altitude são áreas mais frias, tá? Sempre tem esse conceito, áreas mais altas, áreas mais frias. Por isso que lá quando a gente vê a imagem do Monte Everest, né, tem aquele, geralmente tá branquinho de gelo, né? Porque acontece geada, nevada, porque é uma área muito fria, tá? Áreas montanhosas são áreas muito frias.
Maritimidade e continentalidade. Isso aqui eu expliquei para vocês também. Por quê? O continente seria a parte revestida de terra, né? A parte onde a gente tem os continentes, onde a gente está, onde a gente vive. Maritimidade seria as áreas marítimas, onde se encontra o mar. Então, o que acontece? Onde que tem áreas próximas ao mar, que a gente chama de áreas litorâneas, elas vão, consequentemente, receber massas de umidade. Então, são áreas que vão chover mais, vão ser um pouco mais úmidas, né? A respiração um pouco melhor. Áreas talvez um pouco mais frias, né? Porque recebem as correntes marítimas, recebem as massas úmidas. Agora, as partes que estão no continente não vão receber essa massa de ar, ou vão receber só que já modificada pelos continentes, pelas terras por onde eles passaram, onde as camadas de ar passaram. Então, ela não vai chegar com a umidade, né? Então, a maritimidade e a continentalidade também interferem. Áreas que são perto do mar têm um clima diferente das áreas que estão dentro do continente, que estão longe do mar. Tá? Aí a gente tem também localização geográfica, né? A gente vê por quê? Em cima, eu não tô com minha bolinha aqui, podia ter pegado, mas eu esqueci. Em cima e, aliás, deixa eu pegar minha bolinha aqui, só deixa eu travar. Voltei. Então, em cima aqui, ó, peguei a bolinha, em cima e embaixo a gente tem os polos, que são as áreas mais frias, as áreas mais geladas, né? Então, vocês viram, tanto em geografia como em ciências, que a Terra, ela faz o processo de rotação. Ela gira e ela é meio inclinada. E o Sol, ele tá aqui. O Sol, ele vai bater em excesso, ele vai bater mais forte nessa área aqui. Por quê? Essa área aqui, ela tá de frente para cá, e essa área aqui de frente para cá, e o Sol tá aqui, né? Então vai bater nesse meio aqui. Então, consequentemente, esse meio aqui vai ser mais quente, mais calor, porque vai receber o calor direto do Sol. Essas áreas aqui, ó, elas vão ser mais frias. Aqui, por exemplo, na Antártida, que é um continente, é uma área toda coberta por gelo, porque é uma área que não recebe calor do Sol, tá? Calor direto do Sol. Então, por isso, a posição, localização geográfica também interfere na formação do clima, tá? Então, os fatores. Resposta da 2. Quais são os fatores que influenciam no clima de uma região? Primeiro, latitude. Segundo, altitude. Terceiro, maritimidade e continentalidade. Quarto, massas de ar. 5, correntes marítimas. E 6, localização geográfica, tá? Seria a resposta aí da 2. Na 3, em virtude da grande extensão territorial do Brasil, o país apresenta diferentes domínios climáticos. O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima foi a origem, a natureza e principalmente a movimentação das massas de ar existentes no país, que é equatorial, tropical e polar. Quais são os 6 tipos de clima presentes no Brasil? Aí é só você voltar lá, né? São esses aqui, ó. Tropical, tropical de altitude, subtropical, tropical, semiárido, semiárido e equatorial. Então, são os 3 tipos de clima: equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico. Tá? Então, essa aí seria a resposta da 3, tá? A 4 tá pedindo para você escrever uma característica sobre cada um dos climas presentes no território brasileiro.
Então, para você responder o número 4, é só você olhar lá ou no texto também, ou lá nas características, no mapa mental que você construiu. Tem as características. Mas vamos lá. O primeiro aí é equatorial, né? Equatorial, ele fica localizado na parte norte, né? Na região amazônica, principalmente. Ele pega um pouquinho, um pedacinho bem pequenininho da região centro-oeste também, né? Pegando um pedacinho do Mato Grosso, mas ele se concentra mais na região norte, tá? No estado de Amazonas, Rondônia, Roraima, dentre outros aí. Característica que a gente pode citar dele: ele é quente e úmido, tá? Ele é ao mesmo tempo quente e úmido, seria uma das características aí que você pode colocar. E nele acontecem chuvas o ano inteiro. Então, qualquer uma das duas, tá pedindo só uma, você pode colocar. É quente e úmido ou chuvas o ano inteiro. Então, o que acontece? No clima equatorial, ele sofre a influência de um fator aí, né? Que é o fator da floresta amazônica. Lembra que eu falei para vocês, e já é o próximo conteúdo aí, né, que vocês estudaram, do ciclo da água. Como que a chuva ela é produzida? Através do processo de evaporação e transpiração. Transpiração das águas, dos rios, dos mares e evaporação das plantas. E lá a gente tem esses dois fatores, que a gente conta com a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica amazônica, e além de vários outros rios, e lá a gente tem uma densa área florestada, que é a floresta amazônica. Então, ela conta com os dois processos de transpiração e evaporação muito forte. Então, consequentemente, vai ser uma área mais úmida. Então, isso explica a ocorrência de chuvas, né? Aí, para você, no mesmo sentido aí, passa o clima semiárido, que é totalmente o contrário, né? Que ocorrem as chuvas são muito escassas, né? Muita seca. Por quê? Porque aí já não tem a floresta, já não tem rios, né? Então, para vocês verem como o fator climático interfere na formação do clima, tá? Então, clima equatorial. Clima tropical, a gente pode citar aí dois exemplos. Ele tem estações bem definidas. Uma época do ano é muito seca e outra muito chuvosa. E a gente o tropical é o clima que abrange a maior parte do Brasil, ó, é toda essa parte laranjada aí, né? E ela tem duas estações bem distintas, e é a estação e é o clima que a gente tem aqui, né, na região centro-oeste, aqui em Goiás. Aqui em Rio Verde a gente tem uma variação desse clima, que é o clima tropical semi-úmido, porque tem uma ocorrência um pouquinho maior de chuva. Mas nesse clima, e a gente percebe isso bastante aqui, tem duas estações, que é uma muito seca, que não chove, e outra muito chuvosa. Eu até citei exemplo para vocês dos rios, da época de pesca, né? Aqui a gente tem uma época certa para pescar. Por quê? Porque tem uma fase do ano que os rios estão muito cheios. Então, nessa fase, a pesca ela se torna inviável, né? Porque tem muita água. Então, não tem como você pescar naquela área. Já em outra época do ano, aí é propícia para a pesca. Por quê? Porque o rio já baixou o nível, né? O rio já está bem mais baixo, então propicia você ir pescar, né? Então, tem as épocas certas aqui para fazer a pesca, justamente por causa dessa característica, que uma época do ano é muito seca e a outra época do ano é muito chuvosa. Nessa época chuvosa também, a gente tem a formação de rios temporários aqui no estado de Goiás, que são rios que ficam lá apenas no período chuvoso, tá? Então, pode colocar aí como característica do clima tropical. Estação bem definida,
né? Uma seca e outra chuvosa, e pode colocar também as temperaturas elevadas, que é uma característica do clima tropical. No clima subtropical, que é na região sul do Brasil, né? Na região mais baixa, você pode colocar que ocorrem as geadas, né? Ocorrência de geadas, muita gente confunde com neve, fala que tá nevando, mas na verdade são geadas. E as temperaturas são baixas, por quê? São os dois, aí você pode escolher um e colocar como resposta. Por que as temperaturas elas são baixas? Lembra lá dos fatores climáticos. Essa área do sul, ela está mais, né, que seria a parte de baixo aqui, ó, ela está mais próxima da onde? Da Antártida. Então, ela vai receber as massas de ar da Antártida, né? E ela tá cercada aqui pelo oceano, né? Então, consequentemente, cercada não, né? Só de um lado, do outro lado não é. Mas ela vai receber fatores climáticos, né? As massas de ar do continente Antártido, que é só gelo, e do mar também, as correntes marítimas, tá? Então, por isso é uma região mais fria, com a ocorrência de chuvas maiores, perdão. Então, pode colocar aí no clima subtropical, ocorrência de geadas e baixas temperaturas. Um dos dois. Semiárido, tá? O semiárido é esse da região nordeste aí, um pedacinho da região nordeste. Nesse clima, as temperaturas elas são muito elevadas e as chuvas são mal distribuídas, ou seja, quando chove, não chove em toda a área. Geralmente tem uma área lá que chove muito pouco, passa muito tempo sem chover, né? Por isso que quando a gente vê o solo dessa região aí, é aquele solo rachado, aquele solo seco. Não é uma área propícia para agricultura, por exemplo, né? É uma das áreas mais pobres do Brasil, porque sofre muito com o clima, que é muito quente e seco. Tá? Aí, como característica, pode colocar temperaturas elevadas ou chuvas mal distribuídas. Aí, a gente tem aí o clima tropical de altitude. Que é altitude? É a altura em relação ao nível do mar. Então, o que acontece? O que eu falei para vocês? Áreas mais elevadas do nível do mar vão ser mais frias, né? Então, esse é o mesmo clima tropical, só que ele tem uma altitude, então a altitude vai interferir no clima e vai modificar o clima tropical. O que a gente pode colocar aí? Acontecem chuvas no verão e as temperaturas geralmente são baixas. Olha a diferença, no clima tropical as temperaturas são elevadas, no clima tropical de altitude as temperaturas são baixas. Por quê? Porque está mais alto. Quanto mais alto, mais frio. Então, temperatura mais baixa. E no clima tropical atlântico, as chuvas são intensas. A temperatura é entre 18 e 26 graus. Por quê? Olha o clima tropical atlântico aí, ó, onde que ele se localiza. Ele está em toda essa região aqui, que é a região litorânea. E o que a gente falou? A região litorânea recebe as massas de ar do mar, as massas de ar, as camadas correntes marítimas. As correntes marítimas têm bastante umidade, então faz essas áreas se tornarem bastante chuvosas, né? Então, isso interfere nesse clima aí. Então, é o mesmo tropical, só que com a interferência litorânea, interferência do mar. Aí a gente pode colocar como características chuvas intensas, a temperatura que é entre 18 e 26 graus, né? Que é uma temperatura que a gente chama de temperatura amena, tá? Maior concentração de bastante chuva no inverno. Então, são as características aí do clima tropical. Isso na número 4. Na número 5, em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada é: A. O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima de 22 graus. Primeiro, o que são índices pluviométricos? São índices de chuva,
tá? Então, o clima equatorial, que é aquele lá da floresta amazônica, lá da região norte, ele apresenta bastante chuva e as temperaturas entre 22 graus? Sim. Se você olhar lá no seu caderno, tem, né, essas informações e no mapa mental também. A letra B, o clima subtropical subtropical aquele lá do sul, apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Vamos olhar lá, vamos voltar lá. Subtropical é esse daqui. Amplitude térmica elevada. Então, essa alternativa é errada. O que é amplitude térmica? Vamos lá, que é um conteúdo que eu já passei para vocês também. Amplitude térmica é a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. Então, a amplitude térmica lá, ela é bastante elevada. Ou seja, tem épocas, tem tempo que faz bastante calor e bastante frio. Então, há uma diferença. Para você encontrar a amplitude térmica, por exemplo, em um mês. Qual que é a amplitude térmica do mês de maio? É você pegar a temperatura máxima daquele mês e a temperatura mínima e diminuir. Vamos supor que a temperatura máxima seja de 30 graus e a mínima de 20. Então, a amplitude térmica será de 10 graus. Tá? Então, lá apresenta uma alta amplitude térmica, uma alta diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. Então, a alternativa incorreta aí seria a letra B, tá? Eu vou parar aqui, né, e vou gravar outro vídeo aí para falar do ciclo da água, porque senão o vídeo fica muito extenso, fica muito grande, tá? E difícil para carregar, para assistir. Mas é isso, né? Corrijam aí a atividade de vocês, tá? Tchau!